CBN, saúde e bem-estar. Agora sim, Dr. Vitor Vasconcelos, muito boa tarde. Vamos apresentar, todos já conhecem o Dr. Vitor Vasconcelos, tá toda quinta-feira aqui com a gente, mas é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Boa tarde, Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez nesta quinta-feira santa. Médico é igual jornalista, né? Tá sempre de plantão, né? Ou até mais. Algumas vezes a gente se reveza aqui pelos plantões. Boa tarde você, Guarizo, e a todos. E os plantões às vezes são de 24 horas, né? Meio puxado, realmente. A gente tenta evitar, mas sempre que possível, não tiver que cobrir uma escala, acaba que a gente tem que ficar assim. Doutor Vitor, a gente começou na semana passada uma série de dúvidas, né, dos nossos ouvintes sobre dores de pescoço, né? Então, a gente vai falar sobre uma muito específica. Claro que já tem perguntas de outro tipo de dor no pescoço, que no final a gente fala, mas vamos falar do torcicolo, né? Ô dorzinha chata que incomoda para dormir, que incomoda para trabalhar, que incomoda para tudo que é jeito. O que é o torcicolo, doutor Vitor? Isso, Guarizo. Acho que é um tema para a gente começar a falar de dor cervical. Acho que é o primeiro dos temas por conta da prevalência, né? Da muito comum acontecer em algum momento da sua vida, aquele dia em que você acorda muitas vezes após de dormir de mau jeito, numa cama que não era sua, muitas vezes no sofá, você caiu no sono ali à noite e acorda com aquela dor importante, né, associada aí a algumas características. Então, o que é o torcicolo? É um espasmo, né, uma contração vigorosa da musculatura do pescoço. Essa musculatura, que normalmente mais comumente atinge o trapézio, que é esse músculo aqui que se insere na região da nuca, ou o esternocleidomastoide, que é esse músculo mais longo que fica aqui na lateral do pescoço, que fica saltado quando a gente vira para um lado e para o outro, né? Eles, ao sofrerem essa contratura, esse espasmo, eles causam uma dor importante associada a uma limitação do movimento, né? E, portanto, também até há uma postura de rotação. Então a gente fica com aquele pescoço meio congelado, travado, né? Que limita bastante para rotacionar o pescoço. Se isso é o torcicolo. vira, dói uma barbaridade, né? Nossa Exato. Senhora. Eu vou perguntar de maneira geral quais são as causas e já emendo com uma dúvida. O travesseiro, a altura do travesseiro é uma das causas? Exato, olha. O torcicolo é esse quadro que, no geral, é mais intenso nos primeiros 24, 48 horas e costuma ser algo que se resolva espontaneamente e com auxílio de algumas estratégias que a gente vai falar à frente, entre 3 a 5 dias, tá? Quais são as causas? A mais comum delas, né, é uma tensão muscular que você promove sobre essa musculatura, que responde como espasmo, por conta de má postura ou uma sobrecarga, seja ela porque você tem uma tensão muscular exagerada no ambiente de trabalho, com bastante estresse, ou mesmo submeteu a musculatura a um estresse, a uma carga muito intensa. Então, alguém que treina ocasionalmente a musculatura e foi na academia, fez um exercício novo, com uma carga acima do habitual. Então, essas, digamos assim, são as 3 causas. A tensão decorrente do estresse, a tensão decorrente da sobrecarga por um exercício, ou mesmo da má postura. E neste tocante, a má postura, pode se enquadrar a questão do travesseiro. O travesseiro que te causa, né, um desequilíbrio postural, sobrecarregando, portanto, uma musculatura, ele pode causar essa resposta do organismo, né, que é natural, o nosso organismo se protege, em imobilizar esse músculo através de uma contração. E essa contração é muito dolorosa, como a gente sabe, e limita bastante, aí, principalmente no primeiro dia, o movimento. E agora que você chamou a atenção, tem dezenas, centenas de pessoas esperando a resposta. Como fazer para melhorar esse bendito desse torcicolo? Exato. Só complementando, as causas, a gente falou da mais comum delas, que é a causa muscular. Mas existem causas, digamos assim, são causas de maior atenção, que a gente vai falar aqui à frente, quais são os sinais de alerta, mas que são ou um problema cervical, muitas vezes decorrente de uma hérnia, ou um problema cervical decorrente de um trauma, ou seja, uma batida de carro, ou algo que de repente prejudicou a estabilidade ali do pescoço, causando, portanto, esse espasmo, ou mesmo questões como tumores cerebrais ou tumores na região
do pescoço, de modo geral. Essas, para que o ouvinte fique bem mais tranquilo, são causas raras e que normalmente têm sintomas claros que diferem da causa mais frequente, que é muscular. E o que fazer? Antes do que fazer, esses sintomas claros, quais seriam? Isso, a gente vai falar dos sinais de alerta. Tudo bem. Podemos antecipar, então. Tá. O que seriam os sinais de alerta? Por exemplo, a gente falou da história clássica, dor de 1 a 2 dias, que entre 3 a 5 dias vai melhorar, mas se vierem decorrentes de um trauma, ou seja, o paciente sofreu um acidente, caiu de moto, teve um acidente de automobilístico, e no dia seguinte está com o torcicolo, ele pode ter uma fratura eventual do pescoço, causando ali uma instabilidade, e o corpo, no intuito de segurar aquilo ali, faz o espasmo. Associado, por exemplo, o torcicolo associado à febre. Você pode ter quadros infecciosos, como abscessos, causando isso. Alterações além do torcicolo, por exemplo, que acometem um membro. Então, o paciente está com torcicolo, mas de repente a dor está irradiando para o braço, associada a alguma dificuldade de movimento do braço, ou mesmo da coordenação dos movimentos. E isso é um sinal de alerta, por se tratar, por exemplo, da possibilidade de uma hérnia de disco, que diminui a mobilidade ali cervical, tá? E se surgirem outros sintomas, como perda de peso, rouquidão, dificuldade de engolir, isso está sugerindo a possibilidade de ter uma massa ali em crescimento que dificulta realmente a passagem dos alimentos e causa também esse espasmo muscular. Então, tendo, né, dificuldades motoras, dor persistente acima de 4 semanas, associada à febre, algum sintoma neurológico ou dificuldade de engolir, são sinais de alerta para a gente realmente buscar e investigar a fundo, né? Vamos voltar aos casos, então, menos graves, né? Isso. Porque são mais, como você acabou de dizer, são casos mais raros, esses que têm tanta consequência, né? E o que fazer para melhorar? Aquele adesivo, algum tipo de remédio? Vamos falar que eu acho que vai ajudar bastante, né? As pessoas que têm, eventualmente, o torcicolo de causa mais comum, como a gente falou, é a muscular. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? De início, o calor local ajuda muito, tá? O calor, ele causa um relaxamento da fibra muscular e caso essa seja a causa mais frequente, então procurar colocar uma bolsa de água morna, sempre protegendo a pele para que não queime, né? Não pode ser aquela bolsa tão quente que o toque você nem consegue aguentar. Isso vai queimar a sua pele e não vai te ajudar. Então a bolsa de água morna é importante. Estratégias de remédio, né? Geralmente recomendadas preferencialmente por um médico, que envolvam analgésicos, relaxantes musculares e anti-inflamatórios, além de medicações tópicas, como são ações diretas na pele, como aqueles sprays ou emplasto. Aquilo causa uma alteração de sensibilidade que diminui a percepção dolorosa. A própria realização de massagens, ou seja, massagens leves, utilizando a mão ou algum instrumento específico nos pontos de dor, de modo bem leve, para que gradativamente essa contratura vá se desfazendo, também ajuda. E movimentos de rotação do pescoço, lateralização, e para cima e para baixo, normalmente vão diminuindo a tensão muscular. É claro, respeitando sempre o limite da dor, né? É isso, mesmo para o lado que está doendo. Se eu estou com dor desse lado, posso ficar virando para cá? Não tem problema? Exato. No momento inicial da dor, em que a inflamação está mais intensa, o recomendável é permanecer em repouso, ou seja, não fazer nenhum movimento vigoroso, tentando, digamos assim, vencer a resistência ou esticar a musculatura que está dolorida. Do contrário, você sim pode ter até um problema de dor mais intensa, né? Então, o ideal é começar com essas medidas que diminuam a tensão muscular, diminuam a dor e gradativamente você fazer esses movimentos de modo bem paulatino, progressivo aí, para que volte a ter a mobilidade cervical sem tanto problema, né? Bom, e a gente tem o privilégio de ter um médico fazendo uma consulta para milhares de pessoas aqui na CBN, e nós estamos no país que mais se automedica no mundo, né? Exato. Então, a pergunta muito importante, Dr. Vitor, o que não fazer quando se está com torcicolo? Perfeito. Essa é, claro, o intuito sempre de todos os quadros aqui é fazer uma visão geral para que você consiga perceber, né, como todos, a informação nos é útil, principalmente na identificação do que é uma causa mais leve, do que seria um sinal de alarme, mas cada caso merece normalmente uma apreciação adequada para ver se é o seu caso, né? Então, a principal delas é evitar a automedicação. Muitos medicamentos, né, a gente já vê de tudo no consultório. Tem pacientes que eventualmente vêm tomando antibióticos, né, que não tem, na maioria das vezes, nenhum objetivo
nenhuma utilidade nesse quadro, outros que utilizam bastante corticoide. Então, assim, evitar a automedicação, né? Tem consequências danosas do uso, por exemplo, do anti-inflamatório, principalmente no público idoso. E quando a gente fala isso, não é o uso indiscriminado de meses de anti-inflamatório. Muitas vezes 5, 6 dias de anti-inflamatório contínuo pode abrir uma úlcera, muitas vezes na região do estômago, outras vezes prejudicar bastante a função renal, principalmente se a gente tem aí alguns pacientes que já têm outras doenças, como diabetes, que já deixam ali o rim mais fragilizado. Então, evitar também essas medidas intempestivas, muitas vezes, de você querer fazer uma mobilização vigorosa para vencer aquela resistência que não te deixa virar o pescoço, ou mesmo, vamos fortalecer aqui a musculatura, vou agora que está doendo fazer um movimento de fortalecimento. Esse não é o momento de, por exemplo, praticar uma atividade física que tenha risco de impacto, ou mesmo de sobrecarga dessa musculatura que já está simbolizando aí que está sofrendo por uma razão. Por certo? exemplo, o piloto de Fórmula 1 que tem aquela força G, né? Ele tem um treino de pescoço muito específico, né? Muito forte, né? Exato. Mas como nós não somos pilotos de Fórmula 1, o Brasil hoje em dia não tem nenhum, aliás, entre os titulares, né? Agora, para a gente fechar, é sobre pescoço também, mas é uma dúvida do nosso ouvinte que ele mandou até antes de você chegar, doutor. É o Jaime. Ele quer saber o seguinte, ele diz que toda vez que ele tem a sinusite atacada, dá dor no pescoço, na nuca e sobe a pressão. Tem alguma ligação? Jaime, a sinusite, no geral, é um quadro, como a gente já até citou em outros programas, que causam essa sensação de peso na face. Algumas vezes, né, como a gente tem várias câmaras de ar dentro da região do crânio propriamente dito, entre elas até a mastoide, que fica aqui atrás da orelha, dependendo da intensidade de um quadro de sinusite, você pode ter essa sensação tanto do ouvido como se fosse tapado, como mesmo uma pressão que desce aqui atrás da orelha e chega até o pescoço. É claro que se isso se associa a condições de febre, isso também pode ser uma das causas, né? Então, não é clássico para um quadro meramente de sinusite, mas pode acontecer essa sensação alterada de toda a região da cabeça, incluindo aqui atrás da orelha e começo do pescoço, em decorrência da sinusite. Da sinusite. Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, muito obrigado pela presença nesta quinta-feira santa, um bom feriado e até quinta-feira que vem. Um bom feriado para você e a todos. E bastante responsabilidade nesse período para que todo mundo volte bem na semana que vem. É isso aí, doutor Vitor. Vamos para o intervalo, 3h26. Estúdio CBN. Atenção!